camaradas. Começando mais um Cineclube Luiz Buñuel. Hoje, tomada 57. Eu sou Isaías Filho. Estou aqui direto dos estúdios do Centro Cultural Benjamin Perret em São Paulo com o meu companheiro de sempre, Daoud Zaparoli Safadi, também conhecido como Dudu Safadi. Tudo bem, Daoud? Como vai? Tudo bem, Isaías, tudo bem. Boa noite pro pessoal aí de casa, para quem estiver assistindo no Sinal 24 horas ou ao vivo mesmo agora, às 7 horas e tal. Ou se você estiver assistindo depois, independente do horário, né, o vídeo vai ficar salvo no nosso acervo da COTV. E lembrando, né, aquelas coisas para você se inscrever no canal, a gente está perto de chegar na marca de 100 mil inscritos, né, receber aquela placa que o YouTube dá para os canais que chegam a 100 mil inscritos, né, aquela prateada. Sim. E é isso, lembrar de compartilhar o seu vídeo para os seus contatos, amigos, enfim, né? É isso. Passar pros cariocas. É isso. Bom, e como sempre, também aqui marcando presença no Cineclube, o programa da COTV dedicado ao cinema, os companheiros lá direto do Rio de Janeiro, Caetano Albuquerque e Paulo Henrique. Boa noite, companheiros. Como vão? Boa noite, Isaías. Boa noite, Daoud. Boa noite, pessoal assistindo agora, que vai assistir depois. Tudo bem aqui. Estão por aí? Estão por aí? Acho que alguém fechou o áudio aí. Não. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então tudo bem, então não sou eu. Fala boa noite. Boa noite? Eu falei boa noite. Ah, tá. Será que a Caetano falou em cima de mim? Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Isaías. Boa noite, Dudu Safadi. Repito, né? Isso, Falo agora de novo sim, se for agora necessário. ouvimos. Ainda bem, ainda bem. E aí, Caetano, tudo certo? Ele falou já. Caetano também? Você acha que você não ouviu, mas eu ouvi aqui. Ah, é? Pô, então é o problema do ponto aqui que eu não vi nada. Mas tudo bem. Problemas técnicos, tudo Problemas bem. técnicos. Mas beleza. Bom, companheiros, hoje a gente vai dar continuidade aí à série dedicada ao cinema novo. Hoje a gente vai discutir alguns filmes do movimento num período ali muito interessante, que é o período imediatamente posterior ao golpe de 64. Mas antes da gente entrar propriamente na análise dos filmes, eu queria pedir aí para os companheiros que nos assistem a curtirem e compartilharem o vídeo, se inscreverem no canal e, acima de tudo, acessarem o nosso novo site, né, cotv.com.br. Acessando o novo site da Causa Operária TV, você, além de ter acesso a todo o nosso acervo de vídeos, informações sobre os apresentadores, sobre a grade de programação e tudo mais, você também pode ativar o nosso serviço de notificações, né? Basta você clicar lá no canto superior direito da tela, no botão Receber Notificações, e aí, você permitindo as notificações, o seu navegador vai te avisar sempre que a Causa Operária TV publicar aí um novo vídeo, um novo conteúdo. Então acesse lá causaoperariatv.com.br, cotv.com.br, perdão, e ative o nosso serviço de notificações. Bom, Daoud, tem aí informações novas sobre Tem. os companheiros aí de Brasília? Então, os companheiros de Brasília retomaram agora, depois de algum tempo, as atividades do Cinemarks, que é o projeto dos companheiros lá que de toda sexta-feira, ou era sexta-feira, né? Que eles transmitiam filmes e tal, relacionados também, que a gente passava aqui no Cineclube e tal. E agora eles vão voltar às atividades online também e presencial, se não me engano, eles me falaram aqui. Eles não tinham um card ainda para passar, que antes a gente passava aqui do filme que iriam passar e tal, mas pelo que o companheiro me passou aqui, eles vão fazer um mês de Eisenstein. Como a gente já falou aqui também no Cineclube, hoje eles vão passar o filme A Greve, do Eisenstein. Interessante, hein? Uhum. E aí eles vão transmitir
ele ainda não passou um link aqui para eu poder disponibilizar para os companheiros. Eles também, depois do filme, eles vão fazer um debate, né? E acho que, se não me engano, vai ser pelo Discord. Que, inclusive, me leva a outro aviso que a gente podia fazer aqui. Que, mudando um pouquinho de tema agora, né? Que agora, eu e os companheiros da sua TV e tal, a gente criou um servidor no Discord para... o Discord é mais uma ferramenta, é como se fosse assim, um Skype, só que não é da Microsoft, ou seja, é melhor. Que qualquer coisa que é da Microsoft enfim. Gosta, né? Bom, é como se fosse um Skype, só que tem chat de textos, canal de conversa e tal. Você pode, como os companheiros vão fazer, eles vão transmitir o filme pelo Discord. E aí a gente criou um chat no Discord para justamente dar uma descontraída, assim, para os companheiros que gostam de... como é que fala? Discutir, Discutir debater. e tal, jogar. O ponto principal do Discord é que é uma plataforma para gamers. Ou seja, você pode jogar qualquer tipo de jogo e tal, e ele não vai atrapalhar a relação à internet e tal. E aí, sei lá, dependendo do dia, dos horários, a gente tá lá jogando, conversando e é isso. Aí a gente disponibiliza o link no engano, no podcast Música de Classe e no Procultura. Eu posso colocar aqui agora também no chat do Cineclube, para o pessoal que estiver interessado e tal, passar lá e enfim. Aí lá também você pode sugerir temas para programas da sua TV e tal, tem um chat para isso, só para isso, mas é isso. Bem lembrado, Daúde. Bom, então quem quiser acessar aí o servidor da Causa Operária no Discord, acesse aí, o Daúde daqui a pouco vai jogar o link aí no chat aí do nosso vídeo. Bom, vamos entrar no nosso tema mais propriamente. Então, bom, Cinema Novo, parte 4. Hoje a gente analisa alguns filmes lançados ali nos anos de 1965, 66, 67, 68, enfim, os anos imediatamente posteriores ao golpe militar de 64. Como todo mundo sabe, o golpe militar de 64 foi um golpe pró-imperialista e trouxe com ele, como é bastante conhecido, um ataque violento aí contra as manifestações culturais, né? O cinema, evidentemente, não ficou de fora. O primeiro filme que a gente analisa hoje é um filme que foi diretamente afetado pelo golpe militar de 64. Né? O filme a que eu me refiro é O Cabra Marcado para Morrer, que é um documentário do Eduardo Coutinho, talvez o principal documentarista brasileiro, um dos principais documentaristas do mundo, né? Falecido já, evidentemente. Esse filme, ele começou a ser rodado em 1962. Ele tinha a intenção de narrar a história de uma liderança camponesa da Paraíba. E o que aconteceu, eu pergunto aí para o companheiro Caetano Albuquerque, o que aconteceu quando veio o golpe militar de 64, companheiro? Então, como o Isaías estava falando, o filme Cabra Marcado para Morrer, né, aí um projeto do Eduardo Coutinho começou a se gravar em 62, né, mas por questões financeiras o projeto não conseguiu ir adiante. Uma coisa que eu estou esquecendo também é importante. Esse projeto foi parte de uma iniciativa do CPC da UNE, né, o Centro Popular de Cultura da UNE, né, ligado à UNE, que formou aí grupos de artistas, né, que no caso do Eduardo Coutinho, ele participava de um grupo itinerante, né, pelo Nordeste, que usava a arte, né, para tratar de questões políticas, de engajar
população, até uma forma pedagógica aí de, de tratar da política, politicamente, né, com a população. O filme ele não conseguiu ser gravado em 62, né, por questões financeiras, e o projeto terminou em 64. Né. Como o Zé falou, é a história de uma liderança camponesa bem conhecida, né? O filme também contribuiu com isso, que é o João Pedro Teixeira, um dos fundadores aí das Ligas Camponesas, e o filme contava a história dele, né? Da luta dele por reforma agrária até o seu assassinato pelos latifundiários. Uma questão do filme é que a proposta era a atuação, né, dos próprios camponeses faziam os papéis, né, dos personagens no filme. E, bom, durante o ano 64 teve o golpe de Estado, né, o golpe militar. As filmagens foram suspensas, a equipe de filmagem, estudantes aí, artistas, né, eles foram perseguidos, tiveram que fugir escondidos do lugar. E os atores, eles também sofreram represálias, né, depois. O filme mostra isso, né, porque primeiramente a intenção era fazer contar uma história, né, uma trama, e o filme se tornou depois um documentário, e foi lançado em 84, né, com o processo de reabertura aí, política. O documentário aí ele já passa, né, para um novo significado, né? O Eduardo Coutinho, ele vai atrás dos atores, né? E o que esses 11 anos, né, aconteceu na vida dele, onde eles foram parar, onde é que eles estavam, e foi entrevistar eles, buscar a história. É um filme bem importante aí. Queria destacar uma cena. Esse é um filme conhecido, né? Muita gente já viu. O pessoal que já viu talvez vai lembrar, né? Que é uma cena bem marcante, que são as últimas imagens, né, que ele conseguiu gravar antes do golpe. Que era uma cena onde o personagem, né, do João Pedro Teixeira e a mulher dele, que também tá no filme como personagem fazendo o próprio papel, né? Eles estão em casa e eles estão sendo ameaçados pelos capangas dos latifundiários, né? Tá à noite, né? E eles estão tacando pedra na porta para assustar eles, né? Depois de denúncias depois de ameaças de morte e tudo mais. E aí, nessa cena, que foi a última imagem, a Elizabeth Teixeira, que é a mulher, ela vai na janela e ela fala, tem alguém lá fora, né? E a forma que o Eduardo Coutinho ele montou isso no filme adquiriu um significado muito grande, né? Porque você já faz associação logo com o golpe militar que aconteceria no dia seguinte. Bom, explicar assim, né, verbalmente não tem tanto impacto, mas assistindo o filme é uma cena bem marcante. Não sei se os companheiros querem adicionar algo. É um filme muito interessante. Ele, inclusive, se eu não estiver enganado, ele foi eleito aí por alguma associação brasileira como o melhor documentário da história aí do cinema nacional. E ele como é típico do Eduardo Coutinho, né? Ele é um pouco mistura, né? Ele borra um pouco as fronteiras entre documentário e ficção, né? O plano original dele era fazer uma espécie de reconstituição da morte do
do João Pedro Teixeira, né, a liderança camponesa paraibana, e por conta aí das vicissitudes políticas do país, né, ele acaba se voltando para si mesmo, quer dizer, o documentário ele volta para si mesmo, quer dizer, ele vai recuperar os personagens que ele que estavam presentes originalmente na produção do filme, a vida do pessoal, enfim, é um pouco, né, assim, se a gente fosse analisar o objeto do filme, né, é um pouco o próprio documentário e a trajetória pessoal dos participantes do filme, né? Então, ao fazer isso também, ele acaba fazendo um pouco, traçando um pouco uma imagem também da ditadura militar, né? Porque ele vai recuperar os personagens, por exemplo, como o Caetano disse, a mulher do João Pedro, a Elizabeth Teixeira, né? Como ele vai recuperar esses personagens 17 anos depois ali da interrupção das filmagens, então ele vai abordar a vida dessas pessoas durante a ditadura, né? Então, assim, a Elizabeth Teixeira, ela vai, digamos assim, ela estava na clandestinidade, né? Ela passou durante todo o período ali do regime militar na clandestinidade. Ela tinha 10 filhos, ela passou durante todo esse período separada dos filhos, só com a presença de um dos filhos e com outro nome, sabe? Ela vai reaparecer ali vai reassumir, digamos assim, a sua identidade durante as filmagens, né? Isso aí vai acontecer com outros personagens do filme também, quer dizer, o filme ele narra um pouco a sua própria história, né? O documentário mostra um pouco da interrupção das filmagens, quer dizer, ele aproveita o que aconteceu com ele mesmo por conta do golpe e insere dentro dele, né, isso tudo, recupera, digamos assim, a história das personagens e ao fazer tudo isso aí ele acaba traçando um panorama aí do regime militar, né, do efeito do regime militar sobre a vida aí dos participantes originais do filme, né. É assim, de fato, um dos principais documentários, dos principais filmes do cinema nacional. Não sei se os companheiros gostariam de acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que se ninguém gostaria de acrescentar, é só fazer a ponte para o próximo tema, né? Porque esse filme ele destoa em relação aos próximos filmes, né? Até por ele ter essa característica de ter sido interrompido antes do golpe de Estado, né, ali na véspera, e sido concluído só depois, né, da abertura do regime. Zé, quer colocar o próximo filme? Ou apresento? Pô, embala aí, Caetano. Já manda ver. Então, o próximo filme é o Desafio, né? Filme aí do diretor Paulo César Seraceni. É um filme de 66, né? E, como eu falei, ele destoa, e a gente vai ver nos próximos filmes também, porque ele busca aí, né, depois do golpe de Estado, você tem um movimento dos próprios artistas, né, que são, assim, em geral, de classe média, né, pequena burguesia, e eles começam a fazer um movimento de questionamento do próprio, se falar, posição social que eles ocupam, né, questionar a própria, como posso falar, o próprio meio, né. A gente tem essa fase anterior ao golpe, que os artistas buscavam temas aí no sertão, né, que você tem com Deus e Diabo, ou os fuzis, e agora você vê um movimento mais para
tentar entender a própria classe dos artistas, né, classe média, e o que deu errado, né, no final. E esse filme, O Desafio, ele é mostra bastante essa característica, né? É a história aí de um casal, né? A mulher ela é esposa de um burguês e ela tem um casal, né? Um amante dela, né? O homem é um jornalista de esquerda. O filme começa, né? O jornalista ele tá nessa ressaca pós-golpe de Estado e completamente paralisado, né, com as perspectivas políticas do país. E ele também além de jornalista, ele é um poeta, né, que também diz um pouco a própria classe artística, né? E bom, o filme é o desenrolar disso, né, essa contradição, né, dele ser amante de uma mulher que é esposa de um burguês, né, e as suas contradições que essa mulher enfrenta também. A Ada, é o Marceliado. Exato. Bom, com O Desafio, né, que é um filme de 65, a gente já percebe muito claramente aí que os cineastas envolvidos aí no movimento do cinema novo, eles, como o próprio Caetano disse, eles se voltam um pouco para entender as razões da derrota, né? E fica muito perceptível aí que o golpe afetou assim, de maneira decisiva o movimento, né? Porque para além das medidas políticas do golpe, que vão afetar diretamente a produção, não só do movimento em particular, mas da cultura em geral, né? Censura, perseguições, prisões, torturas, enfim, todo esse tipo de coisa, né? Os cineastas e diretores, roteiristas envolvidos ali no cinema novo, eles vão fazer um esforço muito grande para entender um pouco o que aconteceu, né? Dá para ver um pouco nos filmes esse estado aí de perplexidade diante do que aconteceu. E se a gente fizer um pouco um paralelo, uma comparação com os filmes do período imediatamente anterior, que a gente analisou nos cineclubes das últimas semanas, né? Aquela primeira fase do cinema novo, a fase ali de ascenso do movimento, dá para ver uma mudança de tonalidade, dá para ver uma mudança de enfoque, né? Eles saem um pouco da análise do mundo ali do sertão, do camponês pobre, né? O próprio Caetano mencionou ali. O próprio documentário do Eduardo Coutinho, ele começa em 62, quer dizer, ele começa na fase pré-golpe de Estado, ele ainda está analisando a questão tá voltado para a questão do camponês, que é um tema muito recorrente nos filmes ali anteriores ao golpe de 64, né? E a partir do golpe dá para perceber uma mudança já de enfoque, né? Eles passam a analisar mais o mundo urbano, né? E, em particular, dá para ver que eles têm uma tendência a analisar, sobretudo nessa fase imediatamente posterior ao golpe, uma fração, uma camada social muito particular, né? Que é a chamada classe média, né? A pequena burguesia urbana e tal. O Desafio, que é o filme aí que o Caetano acabou de comentar, ele já foca nesse setor social, né, analisando aí o romance entre um jornalista, um intelectual de esquerda e a mulher de um burguês, de um industrial, né? E vai mostrando digamos assim, o dilema do intelectual ali.
E nos outros filmes, né, e eu queria até já puxar o próximo filme, que é o filme A Opinião Pública, do Arnaldo Jabor, isso aí ainda fica mais evidente, né? O filme do Jabor é uma espécie de... ele é também um documentário, né? O primeiro longa-metragem do Jabor, né? O Jabor, nessa fase, ele ainda não havia se transformado nesse direitista que todo mundo conhece hoje, né? Hoje ele está até meio apagado, meio sumido, né? Parece que ele foi meio engolido aí também pelo golpe de Estado. Outras bestas feras parece que conseguiram assumir o lugar dele, mas nessa época ele era um diretor aí ligado ao cinema novo. E esse filme, A Opinião Pública, é um filme que procura retratar aí essa camada social aí comumente chamada de classe média, né? Ele está analisando ali um setor da pequena burguesia urbana, enfim, ali frequentadores do bairro de Copacabana, né? No Rio de Janeiro. É um filme que retrata de maneira documental algumas cenas do cotidiano dessa camada social. Em geral, ele busca fazer com que os personagens dessa camada digam assim, né? Ele começa falando das primeiras cenas do filme, um grupo de jovens falando a respeito do futuro, né? O que eles esperam do futuro e coisas do tipo, né? E os garotos cariocas ali não tem grandes perspectivas de futuro, grandes planos, ambições. É sempre uma coisa meio vaga. Eu vou deixar o destino determinar o que vai ser, o que não vai, enfim. O filme, ele tem toda essa... ele busca retratar um pouco, por meio dessa documentação de cenas do cotidiano, dessa camada social, algumas características que o filme quer demonstrar, né? Que pertencem à classe média aí, que é a classe que o filme considera que é a classe que, digamos assim, determina a opinião pública, né? A classe que vai ser a opinião pública. Então, o filme, além de retratar essas cenas do cotidiano, ela tem sempre um narrador em off, e através do qual você consegue captar, digamos assim, a tese do filme, né? O que o filme está querendo demonstrar. Esse narrador em off, ele sempre vai tecendo comentários, quase como que, assim, explicações de um professor, assim, a respeito das cenas que a gente vai vendo ao longo do filme, né? E fica claro, assim, que o filme está tentando demonstrar, né? E de alguma maneira ele consegue, né? Um pouco do imobilismo da classe média, né? Um pouco é um termo meio gasto e meio perigoso, né? Que muito utilizado aí, né? Mas nessa época estava muito em voga ali na esquerda, né? Que é a questão da alienação, enfim. O filme passa essa ideia da classe média como uma classe alienada, né? E ele está tentando demonstrar isso, o enfoque dele é esse, justamente porque o filme entende que essa camada social ela foi fundamental para a vitória do golpe militar de 64, né? Então, assim, o enfoque nesse setor social, ele está justamente baseado nesse fato político fundamental, né? Estava claro ali para os cineastas, e os cineastas do cinema novo entendiam que era
era o momento aí de voltar as lentes das suas câmeras para analisar um pouco essa camada aí da sociedade, né? A pequena burguesia, as chamadas classes intermediárias, enfim. E a opinião pública é um pouco uma dessas manifestações, é um dos produtos desse movimento aí que o Cinema Novo faz. Eu passo a bola aí para os companheiros também tecerem alguns comentários sobre o filme. Sim, sim. Você está me ouvindo? Sim? Sim. Ok. Eu acho que é um filme muito interessante. A gente fala de alienação, né? Mas se você vê o começo do filme, você vê que muito do que o Jornal do Jabor e o time de produção estão preocupados em filmar, eu acho que são justamente a interação entre as pessoas mais velhas e entre os mais jovens, né? Ele primeiro filma os jovens, aí então os jovens eles estão reclamando, né? Nossa, ganha 200 cruzeiros por dia para pegar ônibus, é muito pouco, tudo mais, sabe? Essas discussões assim. E depois ele vai para casa de um velho, filmar o velho falando com o mais novo, provavelmente é o neto, o filho dele, não me lembro, sobre os valores da pátria, sobre o quanto você tem que trabalhar para conseguir uma namorada direitinho, sabe? Fazer aquelas coisas que todos nós provavelmente já conhecemos. Esse velho, inclusive, né, Paulo, é um militar, né? Eu acho que era um militar, Eu não me lembro exatamente se foi esclarecido que ele era ou não. Mas é possível que ele tenha sido mesmo, eu não me lembro. Se você lembrar... Não é. Tem uma foto dele mesmo? Com fardado no filme. Então, esse velho é interessante, porque eu não sei se eles fizeram, tipo, em questão técnica, né, de filmagem, não sei se eles fizeram isso de propósito, né, mas à medida que o velho ia falando, sabe, com uma entonação, eu sei o que eu estou falando, você não está entendendo, criança. Tem uma criancinha de 5 anos logo atrás, tipo, fazendo pirraça, como se nada disso importasse, sabe? Acho muito engraçado. Ficou muito bem feita essa cena, nossa senhora. Enfim, o filme ele todo se passa nessa exploração dessa passagem de valores, eu acho, no começo pelo menos é assim, entre as várias idades, né, da classe média. Tem, por exemplo, uma cena que eu acho muito interessante, que são sobre as mulheres, né? Você tem 3 mulheres conversando num complexo assim de prédios que parece prédio público, nem sei. E você vê uma mulher mais velha, né? Ela já está um pouquinho mais velha, mais experiente, conversando com as mulheres mais novas. E ela fala várias coisas assim, sabe? Não, o marido, para conseguir um marido você tem que ter amor, tudo mais, né? E afinal, você vai passar e lavar roupa para ele toda hora, não é? Sabe? Vários valores pequenos assim que estão relacionados a essa condição política da classe média, eu acho. Além disso, claro, o narrador é perfeito, né? O narrador ele explica todos os detalhes da tese do filme, né, em relação à classe média. Tem uma parte em específico que eu gostaria que a gente comentasse um pouco mais, né, sobre eles vão para uma fábrica fazer entrevista com os trabalhadores da fábrica, né? E tem um manager, né, tem um chefe ali, que ele fala que a disciplina é a coisa mais importante para a austeridade, né? Porque os funcionários eles têm que ter uma sofisticação cultural, mas só os funcionários que vão virar chefes, que vão estar na posição que ele está, tem que ter a sofisticação cultural. O resto não é necessário, né? O brilhantismo intelectual é para os supervisores, os chefes, né? Ele até cita um trabalho, né, de um filósofo chamado The Hard Man, The Hard Place, né, para dar ênfase nessa individualidade do supervisor, né, que ele é um homem acima, ele é um Uberman, né, que eu acho muito interessante, né. Na verdade, ele
não é superior em nada, né? Porque, tipo, ele não é o burguês, né? É só um gerente ali. É. Essa é a questão, né? Eles estão basicamente no mesmo, quase no mesmo nível, ele é só um pouquinho a mais, os trabalhadores e ele. E tem um outro trabalhador que eles entrevistam na mesma sequência, né? Que ele tá meio mal na vida. Ele é um homem, ele não subiu muito na vida. Aí ele diz, pô, se eu fosse um pouquinho mais carismático, tivesse um pouquinho mais de engajamento, eu poderia estar numa posição melhor na vida. Então, tipo, é muito rico essas entrevistas, né, para a gente poder destrinchar as mitologias diárias, culturais da classe média brasileira, né? O filme, o Paulo citou aí alguns episódios mais específicos do filme, né? Tem outros, né? Tem o episódio também de uma mulher, uma esposa, né? Que começa um pouco a narrar a sua vida, né? Ela começa a narrar falando assim, né? Bom, a vida da mulher é servir o seu marido, né? Cuidar das crianças e coisas do tipo, né? Sim, a mulher falando como assim, dona de casa e fazendo assim meio que traçando uma expectativa no seguinte sentido. Bom, a vida é assim, né? Você cuida das crianças, no domingo aí se der você vai numa praia e tal, mas depois no final, né, ela solta assim meio que, bom, essa vida é uma merda, né? O que vai ser dessa vida, né? Ela meio assim, começa num tom meio resignado e acomodado e termina num lamento, assim, uma espécie assim de decepção, como se ela tivesse tomado consciência no curso do processo da descrição que ela faz, assim, da vida dela, né? E ela termina meio perplexa, assim, né? Falando, bom, não sei, que o futuro te espera, né? E ela fala, não sei o que vai ser do futuro, não. Com essa vida aqui, não sei muito o que vai ser, né? E outro episódio também, né? Que é bastante interessante no filme, são os jovens, os adolescentes indo lá se apresentando ali na sessão de alistamento militar, né? E respondendo as perguntas, né? O que eles acham do serviço militar, né? Defesa da pátria e coisas do tipo. E eles, falam, não, negócio importantíssimo, defender a pátria, né? Nada muito sofisticado, enfim, aquele bom e velho jargão e clichê, né? A defesa da pátria e tal. E fica muito claro assim, né? Voltando um pouco para a tese política do filme, né? Que é retratar a classe média como uma classe desprovida aí de grande atuação política, né? Ela é meio que o filme deixa entender, né, que, por exemplo, o golpe militar ele foi bem sucedido, né, em grande medida por conta da inatividade, da inoperância, do imobilismo, da falta de consciência política desse setor social, né? Eu acho que tem uma frase muito boa que eu não me lembro se é muito no final ou se é um pouco no final. Uma frase do narrador que é pequenininha. Eu vou falar, talvez não seja prudente falar porque é um spoiler, mas eu vou falar. São multidões de indivíduos solitários, de indivíduos iguais, que misteriosamente se julgam diferentes. Esse seu maior problema. Pensam que tem algo a perder. Então só nessa frase você já vê que é um filme que vale a pena dar uma olhada. Perfeito. Comentários, Caetano? Sigamos. Eu acho que
dado horário, a gente pode seguir. Mas realmente é um filme que vale a pena dar uma olhada. Bom, o nosso próximo filme, ele tem muito a ver com esse filme que a gente acabou de comentar aí, né? A opinião pública. O próximo filme é A Garota de Ipanema, do Leon Hirschman. O filme retrata aí, agora de maneira um pouco mais particularizada, né? A opinião pública faz um painel geral desse setor social, né? Agora, A Garota de Ipanema, né? O Leon Hirschman pega um elemento particular dessa classe social e desenvolve aí a história dessa personagem, né? Eu queria até passar para o Paulo aí, para ele fazer aí um pouco, traçar um pouco aí expor um pouco o enredo aí da história pra gente. Né, o filme, como o próprio nome diz, é isso que você está pensando mesmo, é um filme baseado na música Garota de Ipanema, né? Contou inclusive aí com a participação dos compositores da música, né? O Vinícius e tal. Tom Jobim também, se eu não estiver enganado, participa aí. E diga lá, Paulo. Bom, como você falou já, por incrível que pareça, A Garota de Ipanema é uma releitura da canção da Bossa Nova, né? É através de um filme que pretendia acompanhar o cotidiano dessa menina de classe média, que é a Garota de Ipanema. É claro que não poderia ser de outra maneira, né? É esperada como um rompimento dos pressupostos do cinema político, do cinema novo, né? Ele foi dito como um filme mais comercial do Leon Hirschman e tudo mais, e como tanto ele tem ele segue, né, a questão da bossa nova afim. Você sempre está ouvindo uma bossa nova em todas as cenas do filme, né? A bossa nova e Ipanema, eles eram consideradas metonímias, né, de uma boemia meio despolitizada, que não se conectava com uma proposta de intervenção de arte, né, do cinema novo, que eu acho que o Leon Hirschman ele queria explorar esse tema. A única maneira de fazer isso seria por um filme da Garota de Ipanema, né, que é o filme que tem isso na sua raiz, que é uma música que tem isso na sua raiz, né? Não é um melodrama raso, e ele nem é mesmo uma comédia, né? Ele se passa no Rio de Janeiro, segue uma trama muito calma, né? Eu acho difícil explicar a trama cronológica, porque a trama é tão secundária que, assim, eu não consigo nem parar para pensar de onde eu começo, porque é quase como se a trama ela não fosse o ponto do filme, né? Mas enfim, a Márcia, que é a Garota de Ipanema, uma garota de 17 anos, ela tem uma angústia, ela sente um vazio, né? Isso acaba mudando um pouco a relação dela com a sua vida cotidiana. Ela acaba quebrando com o namorado, o Zeca, né? Ela acaba tendo problemas de estudo, né, com relação, também dá um pouco da ênfase, a preocupação com o estudo, né, que essas crianças, que essas garotas, né, tinham, essa garota de Ipanema e as amigas dela. Também muda um pouco a relação com a família dela, que são todos boêmios, né? O filme ele tem um verniz da zona sul carioca, sofisticação da classe média alta, né? E momentos de reflexão emocional da protagonista sobre os medos, né, essa angústia com relação ao futuro que ela não sente economicamente, né, porque não existem problemas econômicos nesse filme, como se fosse uma grande ficção, né? Mas ela sente emocionalmente. Eu acho que tem uma parte do filme onde tem uma festa acontecendo, né? Depois de várias boemias solitárias, né? Tem uma festa que acontece onde a protagonista ela encontra um homem que é um homem rico que não precisa trabalhar, que também é um boêmio, né?
E esse homem, ele é um fotógrafo. Ele diz que consegue ver no olho da alma da pessoa. Quer dizer, consegue ver a alma pelo olho da pessoa. E durante essa cena, eles vão tirar fotos, fazer um photoshoot, né? Tirar umas fotos, fazer um álbum com ela. Porque ela é muito bonita e tal. Aí, então esse homem, ele propõe que ela se vista de várias classes sociais diferentes da sociedade brasileira da época do pós-golpe, né, de 64. Aí ela se veste de pobre, de mendiga, depois ela se veste, aí tira a foto, né, ela se veste de militar, né, de aitista, ela se veste de guerrilheira, tipo, meio cubana, viva la revolução, ela fala, né, ela se veste de empresária, ela se veste de várias classes diferentes, e a pessoa rica, ele é rico, né? Então eu acho que seria muito fácil chamar ele de o burguês, né? Ele já diz para essa garota de Ipanema que ela pode ser o que ela quiser, né? Então você vê uma riqueza de conteúdo político que você não pensaria que existe num filme mais comercial do Leon Hirschman, né? Mas enfim, aos poucos a mulher vai, essa menina, né, essa Márcia, ela vai revelando as suas frustrações, né? Ela acha que ela ama esse homem, mas talvez não ame. Enfim, é um filme muito calmo, mas ainda assim interessante, né? Porque ela retrata, o filme ele retrata não só a questão do imobilismo da classe média, né? Mas também a falta de uma mudança da situação política dessa classe mais alta, né, da classe média boêmia de Copacabana. Essa questão toda da despolitização, da preocupação com os estudos, enfim, é um filme muito interessante, mesmo assim, dá pra falar coisas. A preocupação com os passeios nos iates que ela faz. Nos iates, também. Assim, os shows ao vivo na casa delas, com o Chico Buarque, com vários compositores que vão pra casa dela fazer, né? Impressionante. Esse filme, você falou que ele foi mais comercial, né, em relação aos outros filmes do... Mas ele não foi um filme bem sucedido comercialmente, né? Não. Ele é o mais desconhecido, né, do diretor, e também coincidentemente, acho que ele não politiza muito, né? É uma coisa mais subjetiva a política no filme, né? Que você tem que ver através da interpretação, não é muito direto. O filme ele tem essa riqueza também, né, de ter grandes nomes da música, ali a vanguarda da bossa nova, que estava surgindo na época, né? O Chico Buarque, o Buddy Paul estão no filme. Elis Regina, Nara Leão. Mas eu acho que você colocou essa questão da trama, ela não ser muito forte, mas eu acho que não tem muito o que colocar também na trama, né? É uma vida meio sem grandes acontecimentos mesmo. Muito calma. Fica ali meio que um paraíso tropical ali na praia, né? Cidade de Rio de Janeiro tem várias contradições, mas ela não vive isso. É interessante, né, isso, porque o Leon Hirschman é um dos mais políticos dos diretores ali do cinema novo, né? Mas ele, de fato, esse filme, ele tem muito... Ele parece que já tem uma influência bem diferente né, assim,
a primeira fase ali do cinema novo, a fase de arranque, tem uma influência muito forte do neorrealismo italiano, né? Denúncia, crítica social, assim, um tom documental nas filmagens, né? E o Garota de Ipanema, ele já tem um tom assim, já, como o Caetano disse, mais subjetivista, existencial, assim, já é uma coisa mais menos neorrealismo italiano e parece que é mais novelle vague, né? Já é uma coisa mais existencial, enfim, a personagem do filme termina ali num carnaval meia multidão ali, meio solitária, né? Quer dizer, não tem um desfecho politicamente assim decisivo, né? O filme termina meio que no dilema ali, meio que num beco sem saída ali da personagem, né? E de fato, assim, nesse sentido, ele aparenta ter um tom político menos evidente, né? Bom, diga lá, Caetano. Rapidamente, né? É uma curiosidade que esse filme ele vem depois que o Leon Richman ele fez a Falecida, né? Que é um roteiro baseado num texto do Nelson Rodrigues, né? E segundo o Nelson Rodrigues, ele não gostou do filme, né? Que ele falou que ele politizou demais, né? Ele falou que o Nelson Rodrigues, o Leon Richman, ele fugiu, né, certo tom cômico do texto original e politizou para uma denúncia da pequena burguesia suburbana, né, nesse filme A Falecido. E é engraçado ele fazer isso depois. Só uma curiosidade. Assim. Esse A Falecido é muito bom também, né? Não tá em tema, mas fica aí uma menção. O Leon Hirschman é um cara ousado, né? Não dá pra negar. Ele pegou um texto aí, uma obra do Nelson Rodrigues e transformou em filme, pegou uma música e transformou em filme. Assim, não dá pra negar a ousadia do pessoal, cara. E, bom, a gente vai chegando agora na análise do nosso último filme, que é um dos filmes mais importantes do cinema novo, né? Evidentemente, por via de consequência, um dos mais importantes também da história do cinema nacional. E para esse período aqui, né? Período pós-golpe, ele é o filme mais representativo, né? É o que dá mais margem aí para discussões e debates, né? Nós estamos falando do Terra em Transe, filme do diretor Glauber Rocha, o baiano Glauber Rocha, filme lançado em 1967. Ele narra a história aí do personagem Paulo Martins, né, interpretado pelo Jardel Filho, que Paulo Martins é um jornalista, né, poeta. Em resumo, é a figura do intelectual de esquerda, né? Que está sempre muito presente nas obras aí dos cineastas cinemanovistas. O filme narra um pouco a trajetória política, né, e a evolução política desse intelectual, né? Eu não sei se os companheiros gostariam de expor aí a narração, o enredo do filme, né, a trama, até porque do ponto de vista enfim, Paulo depois vai comentar, né, mas é um traço também muito interessante desse filme, é que o filme ele não segue uma narrativa cronológica e linear, né? Ele tem uma narrativa mais desconexa, mas no final das contas você vai entendendo. Hoje é um recurso bastante comum, né? Nós estamos em 2020, vários filmes já se valeram desse recurso, né, narrativo,
Mas ali, enfim, nós estamos falando dos anos 60, né? Deve ser... devia ser assim das primeiras manifestações desse tipo de coisa, né, no cinema. E, enfim, Paulo, conte aí um pouco da história do seu xará, Paulo Martins, jornalista de Eldorado. Enfim, eu não sei se era nas primeiras, mas realmente esse caráter técnico aí da cronologia, né, da história é interessante. Pelo visto, a história não é uma história que tem um começo, meio e fim, né? Ela já começa meio que numa intriga final da história, e depois desse começo ela é contada através das memórias, das relações políticas desses personagens que fizeram. O Paulo caiu? Paulo congelou. Bom, o Paulo estava narrando aí a história do Terra em Transe, né? Ele estava falando da estrutura narrativa do filme. É uma estrutura não linear, né? O filme começa mostrando justamente aquilo que era o momento final, digamos assim, do ponto de vista cronológico, né? Ele mostra o golpe de Estado, né? Ou um dos momentos finais, né? Do ponto de vista cronológico, né? O Paulo Martins, o jornalista intelectual de esquerda, muito ligado ali com o mundo político de Eldorado, né? Que é uma cidade fictícia no filme. O Paulo Martins, uma das primeiras cenas é ele se encontrando com o político que está no governo ali na ocasião, né? Que é o claro personagem ali que representa a figura da liderança política nacionalista burguesa, né? Em se tratando ali do Brasil, o golpe de 64, é uma espécie de representação do João Goulart, né? E o filme mostra essa cena inicial mostra o político nacionalista sendo derrubado, né? E o jornalista de esquerda, o intelectual de esquerda radicalizado, ele questiona o político que está sendo derrubado, está sendo golpeado, né? Ele questiona que é a hora de pegar em armas, né? Hora de enfrentar, a hora de resistir ao golpe, né? E o político nacionalista, ele recusa a resistência, né? Enfim, é algo bastante parecido com a realidade do que aconteceu aqui no país, né? Se a gente lembrar aí, tem um famoso episódio aí do Brizola e do João Goulart, né? O Brizola na época ali do golpe, era um integrante da ala esquerda do nacionalismo burguês nacional brasileiro, né? E o Brizola chegou a cogitar aí a resistência armada contra o golpe de 64, mas o João Goulart recusou aí a iniciativa, né? E a cena inicial do filme mostra justamente o personagem do Jardel Filho, o Paulo Martins, confrontando o político nacionalista ali, né? Bom, depois disso, o filme ele vai narrando um pouco da trajetória do Paulo Martins, né? Ele é um intelectual que trabalha inicialmente para um político da direita tradicional, né? O Dias. Ele convive ali com digamos assim, a classe dominante ali, né? É um elemento meio independente, uma figura bastante comum, né? Essas figuras de esquerda que
trabalham aí nos grandes jornais da imprensa burguesa, tem ali trânsito com os setores fundamentais do mundo político burguês, enfim. E ele convive ali com esse mundo, com esse círculo. O personagem esse personagem que o Paulo Martins, esse personagem ao qual o Paulo Martins é ligado inicialmente, personagem interpretado pelo Paulo Outram, né? Os grandes atores brasileiros, e é um político demagogo aí de direita, né? Aquele típico político que está sempre envolvido aí com os golpes de Estado que volta e meia atravessam aí a história política brasileira, né? Tá sempre disposto a fazer acordos, enfim. O personagem do Paulo Martins, ele se descola um pouco do Dias aí, que é o personagem do Paulo Outram, momento em que o Dias ele concorre aí ao cargo de senador da República, né? E é um momento em que ele se liga aí, ele sai da capital de Eldorado, né? Nesse momento ele é o intelectual que se desilude, enfim, não concorda com os rumos aí que a vida dele tá se encaminhando, né? E ele vai para uma província no interior chamada Alecrim, e lá é onde ele se depara aí com a figura do político nacionalista, o político que tem um certo apelo popular, enfim, que tem está disposto a fazer algumas concessões às massas, né, e tudo mais. O político, o Vieira, né, o nome do personagem no filme. O Paulo Martins, ele se aproxima do Vieira, né, mas como sempre também ele vê que o Vieira, como todo político nacionalista, né, ele também tem os seus acordos aí com a burguesia, sobretudo com a burguesia local e tudo mais, né. E ele também, em determinado momento, ele se desilude com o político nacionalista, enfim, e se afasta, né, e volta a ir para a capital, né. Mas aí, nesse meio tempo, enfim, ele mais uma vez, ele se liga ao principal empresário do país, né, o Paulo Fuentes, que é o dono de uma... Paulo voltou? Não o Martins, Voltei. mas o Paulo Henrique. Estou aqui. Voltei. Não, então, Paulo, eu tô fazendo aqui um breve apanhado, um resumo do filme. Eu tô tentando escrever aqui um pouco da trajetória do Paulo Martins, né? Ele começa ali ligado ao Dias, né? Ele começa... Eu digo assim, do ponto de vista cronológico, né? Do ponto de vista cronológico, ele tem relações ali com o Dias, se relaciona inclusive com a Silvia, que é uma prostituta ali que presta ali seus serviços para o Dias, né? Depois o Paulo Martins ele vai para Alecrim, para a província, que é um local no qual eles conhecem aí o Vieira, né? O político nacionalista burguês e tal. Ele depois se desilude ali com o Vieira, né? Por conta dos seus vínculos com os poderes locais, com a burguesia local, enfim, retorna para a capital, né?
E lá ele se aproxima vai trabalhar na grande imprensa, né? No órgão Ele tem um afastamento. Ele se afasta por um momento da política, né? Ele começa a viver meio de forma hedonista, assim, vai na festa, dedica um pouco a atenção dele à poesia, né? Que ele é um poeta famoso em Eldorado, até ele voltar a se relacionar com política através... agora me deu um branco, mas eu acredito que foi com esse grande capitalista, né? Que é o Júlio Fontes. Nacional, que é dono de tudo. É engraçado isso. E o principal competidor é uma empresa imperialista, né? E ele meio que convence esse burguês que essa empresa imperialista é uma ameaça a ele, né? E ela é a principal aliada política ali do Dias. Então ele ganha uma coluna no jornal desse empresário para promover, né, o político nacionalista burguês contra o político que favorece o imperialismo. O nome da companhia é Companhia de Exportações Internacionais. Coisa mais óbvia do planeta Terra. Mas é tipo magnífico, né? Esse nome. O filme é uma alegoria, né, do golpe de Estado 64 aí que o Glauber faz. É bem rico em símbolos, né? Todo filme do Glauber tem essa característica. É até curioso em que ele tem uma repetição nos símbolos, né? Se você pegar o Barravento, que trata de uma vila de pescadores ali no litoral, ele está tratando também da questão de classes e tudo mais. Você tem o Deus e o Diabo na Terra do Sol, que acaba, né, com imagens ali do oceano, né, com imagens do litoral, do mar, e o próprio Terra em Transe, ele começa ali com imagens do mar chegando no continente. E os próprios personagens simbolizam, né, suas classes sociais, seus papéis políticos. Acho que é isso. Se quiser complementar a discussão. Sim. A questão do do método do Glauber Rocha, né, de fazer esses filmes onde os personagens eles são representações de movimentos, de disputas, eles são símbolos, né, como você mesmo falou. Eu acho isso uma questão muito pertinente. Quando a gente está falando da questão da Sílvia, por exemplo, você falou que a Sílvia era uma prostituta, assim, eu acho difícil dizer. Talvez a Sílvia ela represente algum tipo de conforto, luxo. Não sei, assim, falar de representação é meio bobo, mas eu vi o mesmo tipo de simbolismo no outro filme do Glauber Rocha, que é o Leão de Sete Cabeças, né? Também tem uma mulher que representa algum tipo de coisa luxuosa, dinheiro, uma coisa assim. Acho que é uma coisa que o Glauber estava namorando fazer. E tanto que ele fez, né? Bom, além do mais, desculpe, também tem uma coisa interessante que em 67 o filme ele foi proibido em todo o território nacional também, né? Mas não é por questão que vocês estão pensando, é porque ele era subversivo e irreverente contra a igreja, que quase nem aparece no filme, né? O filme só foi liberado quando eles deram um nome pro único padre que aparece em 2 cenas no filme. Aí ele passou a ter um nome que é o Padre Gil. Aí que liberaram. Muito estranho isso, né?
E o filme também foi censurado na ditadura fascista portuguesa também, né? O salazarismo também proibiu o filme até 1974 ali, até o fim da ditadura ele foi proibido também em Portugal. Bom, Caetano, gostaria de acrescentar alguma coisa? Só apontar coisas mais residuais, né, que o filme tem aí gravações em lugares aqui do Rio de Janeiro que o pessoal pode conhecer, né? Tem o Parque Lage, tem um palácio em Botafogo também, que você reconhece nas filmagens. Vou falar também que o Glauber, ele, além da forma que ele constrói a trama, as próprias cenas que ele filma, não tem uma... Assim, de ser real, né? De ser, sei lá, não sei se naturalista seria o termo certo, mas ele faz uma coisa bem teatral, assim, geralmente as pessoas nem... Tem cenas que as pessoas não estão nem falando e elas estão falando em off, né? Elas estão com... E fazem meio que atuações meio performáticas, enquanto a câmera, ela faz planos em volta na cena. Não sei se vocês mais falaram sobre a questão da imagem do filme, da construção de imagens. Não sei se o Copeiras aí falou. Quando ele mostra o Dias, quando ele primeiro mostra o Dias, né? Quando a gente nem sabia quem ele era, ele mostra quem era o Dias. E o Dias, ele chega na praia do litoral com uma cruz e com uma bandeira colonial, e do lado dele tem um padre e do outro lado dele tem um cavalheiro português com uma planugem, assim, penas na cabeça, e eles estão assim, tipo, fazendo a primeira missa do Brasil em frente a um índio. E ele tá de terno, claro, o Dias, né? Ele tá de terno no meio dessa cena de um quadro colonial, que é muito engraçado, acho muito interessante quando ele faz isso. Para concluir, que a gente está com o tempo bem estourado, assim, só para não ser bem abrupto, né, é só fazer uma divulgação breve aqui, que está tendo uma homenagem ao diretor Fernando Cone Campos no canal da 44ª Amostra de Cinema Internacional. Vai até a semana que vem, né, o pessoal que quiser assistir. São 3 filmes, né, são os 3 mais conhecidos dele. É um diretor um pouco falado, né? Mas bem importante para o cinema brasileiro. Vai ter o Viagem ao Fim do Mundo, Ladrões de Cinema e O Mágico Delegado. E eu sugiro o pessoal conferir, né? Quem não conhece o trabalho dele. Também é mais para divulgar o próprio diretor, né? Porque os filmes são fáceis de encontrar. Mas dá uma olhada, tem um debate também bem interessante com atores dos filmes e o filho do diretor, o Lívio Abramo, que faz um trabalho também de tá tentando restaurar os filmes do pai, né? E é um trabalho difícil, né? Que a gente sabe que, ainda mais no Bolsonaro, não tem uma assistência aí do governo para incentivar a arte nacional. Então, pessoal, conferir esse grande diretor, que a gente deve falar também nos próximos cineclubes sobre ele. Excelente. Recado dado. Bom, companheiros, já estouramos aqui o nosso tempo. O Cineclube Luiz Buñuel vai ficando por aqui. Logo na sequência você assiste o programa Resumo do Dia com o companheiro Antônio Carlos Silva. Amanhã, sábado, é dia de análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta às 11h30 da manhã. Bom, me despeço. Queria agradecer aí a todos os companheiros que assistiram hoje o Cineclube. Dar uma boa noite aí, um muito obrigado aí para Ana Matos, Reflexão Sempre. Reflexão Sempre, inclusive, mandou um super sticker aqui, muito obrigado. Namara Stutz, Rude Pride, Cristina Gregório, Renata Diniz,
Para aqui postar só tendo Face, Arthur Freitas. Bom, companheiros, muito obrigado aí pela audiência. Lembrar dos companheiros entrarem no servidor do Discord que a gente criou agora para, enfim. Isso, entrem aí no servidor do Discord, participem. Tem jogos, cinema em breve. De tudo. É isso. Companheiros cariocas, Caetano Albuquerque, Paulo Henrique, muito obrigado, companheiros. Até sexta que vem. Um abraço, cara. Boa noite, Isaías. Boa noite. Todo mundo aí, os visualizadores. É isso, companheiros. Até a próxima sexta. Um abraço. Tchau. Thank you.